Amém? Quem não trouxe, pode ler no celular, viu? Às vezes você tem Bíblia baixada no celular, você tem? O senhor tem? Pode abrir no celular, nós iremos ler em Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ver a respeito de a nossa relação com a riqueza, com o dinheiro, né? Estamos falando das ofertas. E aqui em Lucas 18, nós temos, nos textos anteriores, nós temos aqui uma relação de advertências ou até de colocações do Senhor Jesus quanto à questão do emprego do dinheiro. Um dos textos anteriores vai falar a respeito do jovem rico. Em Lucas 18, vai falar sobre um jovem rico. A palavra de Deus diz que esse jovem, encontrando-se com o Senhor Jesus, ele fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, então, olhando para aquele jovem, Jesus o interroga e diz: o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus está falando. O que você entende dos mandamentos? Você está me chamando de mestre? O que você sabe sobre os mandamentos? E aí aquele homem rico começa a recitar: não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honrarás somente o Senhor teu Deus. E ele começa então a recitar os mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe Jesus, e disse o jovem: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Foi Jesus que repetiu: sabe os mandamentos? E começou a recitar os mandamentos. E Jesus falou assim, o jovem rico disse: sim, Senhor, desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho cumprido esses mandamentos, porque ele era um judeu, e o judeu geralmente ele pratica os mandamentos. E então disse assim, replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus então lhe disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Olha a proposta de Jesus para o jovem rico. Você já conhece os mandamentos? Sim, conheço. Desde a minha juventude eu tenho praticado os mandamentos. Jesus falou: então agora só te falta uma coisa. Pega toda a tua riqueza, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois disso vem e me segue. Olha o que está escrito. Mas ouvindo ele, ou seja, o jovem rico, estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. E Jesus então continuou. E vendo-o triste, Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, ou os ricos, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico pelo reino de Deus. E os que ouviram disseram: mas sendo assim, quem pode ser salvo? É muito difícil. Mas os que estavam ouvindo eram pessoas gananciosas, interessadas em dinheiro, porque Jesus vinha falando com quem? Com os fariseus e publicanos. Os fariseus eram homens muito religiosos. Era uma seita farisaica judaica. Eles eram judeus de uma seita chamada fariseu, e eles eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei. Só que eles eram muito gananciosos. E por outro lado, Jesus estava falando com o publicano. O publicano era quem? O cobrador de imposto. E o cobrador de imposto daquela época, geralmente, ele não cobrava o imposto do jeito que tinha que ser, no valor que tinha que ser. Ele cobrava mais, porque parte disso ele dava para o governo e parte disso ele retinha para ele. Então era literalmente um ladrão, um ganancioso. Então era contra eles o discurso de Jesus. Por isso que Jesus então vai contar a história, né, sobre o fariseu e o publicano. Depois ele vai falar do jovem rico. Agora ele está falando do perigo da riqueza. E aí ele fala: olha, mais difícil um rico
é passar um camelo no buraco de uma agulha do que aquele que tem riquezas entrar no reino dos céus. Não é que os ricos não podem entrar. Ele está falando que é mais difícil, porque geralmente o rico confia na sua riqueza. E os que não têm tanta riqueza confiam em quem? No Senhor. E a salvação só está em quem? Em Deus, não está na riqueza. Por isso que é difícil. E aí Jesus então aqueles que estavam ouvindo, os gananciosos, começam a perguntar. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque o jovem rico falou, Senhor, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus falou, tem observado os mandamentos? Tem feito isso, isso, isso? Tem. Então pega tudo agora, vende aos pobres, vem e me segue. O que faz alguém entrar no reino dos céus não é vender tudo e dar aos pobres. Porque isso qualquer pessoa pode fazer. Sendo rico, sim ou não? Sim. O que faz alguém entrar no reino dos céus é deixar tudo, vir e seguir Jesus. Porque é Jesus a entrada para o céu, para o reino dos céus. É Cristo. Não é abandonar a riqueza ou nem fazer isso. Isso foi só um modelo, um exemplo que Jesus deu. Porque depois você vai entender o que um rico vai entrar no reino dos céus. Amém? Amém. E diz assim, ó. Mas ele respondeu, os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Então é impossível para o homem entrar no reino dos céus. Para qualquer um, não é só para o rico, para qualquer um. Mas ele diz, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos, Senhor, a nossa casa e te seguimos. Pedro está querendo puxar a sardinha para ele, né? Opa, se o Senhor está falando que o jovem rico tinha que largar tudo e te seguir, e nós que largamos nossa casa, nosso filho, nossa esposa e te seguimos. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não recebeu no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Olha o que Jesus está garantindo, que aquele que deixa tua casa, teu pai, tua mãe, teus filhos, a tua esposa, tua sogra é fácil deixar, né? A tua sogra, por amor de mim, recebe ainda no tempo presente e no porvir a vida eterna. Espera lá, mas Jesus é contra a família? De maneira nenhuma. Jesus é contra o casamento? Também não. Jesus é contra a sogra? Também não. Por que Jesus está falando isso? Não é deixar no sentido de desprezar e de nunca mais ter contato. O que ele está falando é o seguinte, Deus tem que ser a primazia de todas as coisas. Então é deixar o conforto, o comodismo da nossa casa para servirmos a Deus. Hoje mesmo, à tarde, antes de eu começar a celebrar o culto, eu estava no quarto orando. E eu estava me remetendo a uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, onde eu não parava na minha casa mais. Eu ficava ou o dia inteiro na rua pregando, ou na casa das pessoas. Eu acordava de madrugada, ia lá na roda de fogo, depois eu ia para veredas, depois eu ia para a casa de alguém. Eu virei assim um visitante ilustre na minha casa. O meu tempo de dedicação estava muito alto na rua. Só que a palavra de Deus diz que aquele que faz um bom papel fora de casa, mas que perde os seus dentro de casa, ele é desqualificado. Então, na tarde de hoje, eu lembrando sobre essa questão, o que eu buscava de Deus, Senhor, dá-me equilíbrio, porque eu nem posso lançar toda a minha energia para fora da minha casa, como também eu não posso ficar no comodismo, né? Então eu não posso ficar, ainda que seja lícito a mim, que trabalha a semana toda, ficar no domingo folgado, igual hoje eu assisti uma série da Netflix, assisti uns 4 episódios, uma série, né, até de cunho de aprendizado, Maria Madalena, que vai falar da história ali, né, do contexto de Jesus. Então eles mostram um pouco a história de Jesus, tá bom, filho? Mostra a história de Jesus, mas também mostra a história de Maria Madalena. Mas tem que ter um equilíbrio nisso. Então eu não posso ficar nem 100% voltado para minha casa, nem 100% voltado para a rua. Por quê? Porque eu preciso deixar, né, a minha casa, deixar o meu lar, sair do conforto da minha casa para levar o evangelho da verdade. As pessoas precisam da salvação, amém? Amém. Então é disso que Jesus está falando. Então,
Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos e pais, por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Então a vida eterna é através de um relacionamento com Cristo, que vai nos recompensar. E aí Jesus então, ele está indo de caminho da cidade que ele está para Jerusalém. Então ele fala, tomando consigo os 12, diz: eis que subamos para Jerusalém, porque ali há de se cumprir tudo que está escrito por intermédio do profeta, no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus estava indo de caminho para Jerusalém para ser morto, para ser crucificado. Então ele vai passando por uma cidade, ele passa por uma cidade chamada Jericó, lá ele cura um cego, e aí vai. E o que acontece? Quando Jesus está de caminho para Jerusalém, porque o intuito de Jesus era ir para Jerusalém, ele tem que passar, uma cidade de beira de estrada chamada Jericó. E aí em Lucas 19, a partir do versículo 1, é nosso texto principal. Jesus não disse anteriormente, olhando para a vida do jovem rico, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Sim ou não? Sim. Mas em Lucas 19, capítulo 1, ele vai contar a história de um rico que vai entrar no reino dos céus. Quem é esse rico? Zaqueu. Que o Danilo muito bem cantava a música do Regis Danese. Como Tadeu. Né, Danilo? Como Tadeu, né? Era Zaqueu, mas ele cantava como Tadeu. Isso não falava mesmo. Eu me lembro disso. E disse assim, Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, que na verdade ele ia passando, ele entrava mais para passar, porque era um caminho, é como se fosse uma cidade de beira de estrada. Atravessava, então ele entrou para atravessar, o intuito dele não era parar em Jericó. Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Olha o destaque do texto. Ele é o chefe dos publicanos, ele é chefe do cobrador de imposto e é rico. E procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por quê? Por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então o Zaqueu era um baixinho. E aí, quando Jesus andava, Jesus carregava uma multidão com ele. O que Jesus queria? É que Jesus fazia milagres. E um dos milagres que Jesus fez foi a multiplicação dos pães e peixes, não foi, Dedê? E aí o que ele fez? Por 2 vezes ele multiplicou pães e peixes. Então a multidão com fome, querendo encher a sua barriga, e atrás dos milagres que Jesus fazia, acompanhavam. Então Jesus ia andando e a multidão o acompanhava. Tanto é que esse cego que Jesus cura depois de se encontrar com o jovem rico, a palavra de Deus diz que ele, ouvindo o tropel da multidão, falou: o que está acontecendo aí? Que eu estou ouvindo uma multidão, um barulheiro danado. Aí as pessoas falam: é Jesus, o Nazareno. Aí ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar. E aí os discípulos falam: cala sua boca, deixa o mestre, não me incomode. E ele grita cada vez mais alto, até que Jesus para, dá atenção para ele e fala: o que queres que te faça? Aí ele fala: eu queria um cão guia e uma bengala, porque eu sou cego. Sim ou não? Não. Ele fala o quê? Que eu veja. Aí Jesus falou: então vai, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que imediatamente o homem passou a ver. Então, mas olha que coisa interessante, o homem precisava da visão. E Jesus falou: o que queres que te faça? Jesus não sabia? Jesus sabia. Então, o que eu aprendo com isso? Que quando eu quero um milagre, eu preciso falar com a minha boca para que o milagre seja materializado. Jesus sabia que o cego precisava da visão, sim ou não? Sim. Mas Jesus falou: o que queres que te faça? Porque quando nós confessamos com a nossa boca, nós atraímos o favor de Deus. Mas o homem cego falou para quem? Para Jesus, porque todo o poder está no nome de
Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus diz que agora, Jesus também cercado pela multidão, ia passando por Jericó. E esse Zaqueu, que era um baixotinho, um pequenininho, ele queria ver Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão de pessoas e por ser ele de pequena estatura. Mas ele não impediu, ele não deixou que as limitações, tia, pudessem impedi-lo de ter um contato com Jesus. Assim somos nós. Nós, por muitas vezes, nós temos desculpas. Hoje eu não vou não porque está frio. Hoje eu não vou não porque, sei lá, hoje é o jogo do Corinthians, ele empatou 1-1 de São Paulo. Eu fiquei com raiva. Hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Hoje eu não vou não porque... Zaqueu tirou todas as possibilidades daquilo que poderia o impedir de ter o encontro com o mestre e burlou o sistema. Sim ou não? Olha o que ele fez. Por ser ele de pequena estatura, pois não podia por causa da multidão. Então, correndo, Zaqueu se movimentou, porque quem precisa de Cristo? Somos nós, sim ou não? Sim. Então, às vezes, o que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele? Nós precisamos correr em direção dele, amém? Disse assim, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, para quê? A fim de vê-lo. De ver quem? Jesus. A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então o que ele fez? Ele vendo a multidão vindo, ele sabendo que a estatura dele, a altura dele não ia permitir ele ver Jesus, e ele queria ver, ele correu na frente. Tá bom, Fernando? Boa noite. Boa noite, filho, com Deus. Se adiantou, subiu numa árvore, porque ele sabia que por ali Jesus havia de passar. É como se ele tivesse corrido e subido na paineira. Né? Claro que a paineira é muito alta, mas, Jesus está indo para Ituverava. Então ele sobe, corre, se adianta, sobe na paineira e fica lá para ver Jesus passar. Olha que coisa interessante. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou naquele lugar, ou seja, na árvore que ele estava, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus chegou naquele lugar, a palavra de Deus diz que Zaqueu correu, então Jesus não tinha visto ele antes, porque ele adiantando-se, correu e subiu numa árvore. Mas quando Jesus chegou aonde ele estava, naquela árvore, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa. Porque ele chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus não viu, mas Jesus não vê com os olhos, Jesus vê com o coração. E ele é Deus, sim ou não? Sim. Vê todas as coisas. E ele falou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na sua casa. Aí o resto da Ness cantou, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É a música do Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. E aí vai. Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu a toda pressa. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. O texto dá uma ênfase, dizendo que ele desceu a toda pressa. Quase que ia cair da árvore, de tanta pressa que ele desceu. Ele fez igual o Timigué, né? Finado Timigué, disse que foi descer do caminhão de pau de arara. O pessoal disse que quando ele foi descer, ele tinha dificuldade, caiu. E o pessoal começou a abusar dele, rir dele, e falou: sou moço, cada um desce do jeito que sabe. Foi mesmo. Né? A história diz que é verídica. Coitado de Miguel, já foi. E aí o que aconteceu? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então, quando Jesus nos chama, o que nós precisamos fazer, Marquinhos? Responder o mais rápido possível e o receber com alegria. Foi assim que Zaqueu fez. Todos os que viram isto, o povo, gente, tal do povo não é fácil. O tal do ser humano não é fácil. A pessoa quer ir para Jesus, mas geralmente o que acontece? O turma do conta: não, rapaz, você é doido? Vai virar crente? Vai na igreja? Toma uma, rapaz! Cadê essa madrinha? Tá bebendo? Você toma uma, rapaz! Né? Nós fazemos muito isso, né? Toma uma, Danilão! Hoje é dia, domingão, pá! Né, Dedê? Toma uma! Olha a multidão. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou
e disse ao Senhor, espera lá, Zaqueu estava onde, gente? Em cima de uma árvore, sim ou não? Sim. Jesus chegou, percebeu ele, olhou e falou, Zaqueu, desce depressa. O Zaqueu desceu imediatamente, a toda pressa, sim ou não? Sim. Olha o que a palavra de Deus está destacando. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Mas por que se levantou? Significa que ele estava prostrado, porque só pode se levantar quem está ou deitado ou prostrado, sim ou não? Sim. Então ele não só desceu da árvore, mas ele reconheceu Jesus, a autoridade de Jesus, que quando ele desceu, ele já desceu se prostrado, já desceu encurvado, adorando a Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Então Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, ou seja, Senhor, ele está reconhecendo que Cristo é o Senhor da vida dele. Ele está falando aqui no grego, Kurios, Senhor de todas as coisas, Senhor da minha vida, Tu és o meu Senhor. Por isso que ele estava curvado, porque levantou-se, provavelmente ele desceu correndo e já ficou de joelhos. E ele disse, Senhor, Kurios, Senhor da minha vida, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. O jovem rico quis dar alguma coisa, sim ou não? Não. É a única passagem que eu conheço que alguém chegou diante do Mestre, diante do Senhor Jesus, alguém de bem, porque os fariseus, Jesus metia um chicote. Lembra lá no templo? Jesus não meteu chicote nas costas dos religiosos? Jesus não metia o fumo nos religiosos e falava, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino dos céus e não deixam quem quer entrar também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque por fora vocês vestem boas roupas, mas por dentro vocês parecem túmulos caiados, pintados de cal. Por fora pintado de cal, mas por dentro é cheio de ossos secos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então Jesus disse a lenha em quem era religioso e que ia fazer contra ele. Mas aos humildes, Jesus sempre dava atenção. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todos foram embora, um por um, deixaram suas pedras. Quando foram embora, Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não sobrou ninguém, Senhor. Ele disse, eu também não vos acuso, vai e não peques mais. Então Jesus sempre acolhia as pessoas, e as pessoas saíam da presença de Jesus melhor do que entraram, sim ou não? Sim. Lembra do cego de Jericó? O que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Então vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o homem passou a ver. Além de ser salvo, ainda ganhou a visão. Então todos que eu conheço chegaram diante de Jesus suplicando algo e nunca saíram de mãos vazias, a não ser o jovem rico, né? Por quê? Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e me segue. Ele não quis seguir Jesus. Bom, vamos voltar. Mas o Zaqueu falou, ó, mestre, sim ou não? Ele não reconheceu que Jesus era o Kurios da vida dele? Sem que Jesus pedisse nada, ele falou, Senhor, eu resolvo. Jesus não pediu nada para ele. Dá tudo que eu tenho. Ele era rico, sim ou não? Sim. Maioral dos publicanos e rico. Então, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Jesus não pediu nada para ele. Por quê? Esse entendeu que Jesus, sendo o Senhor da vida dele, ele já tem tudo. Ele nem quer dinheiro mais. Porque quem tem Cristo tem tudo. E quem tem dinheiro? Tem dinheiro. Só isso. Tem dinheiro. Mas às vezes não tem nada. Só tem dinheiro. Porque tem gente que é tão rico, mas tão rico, Denise, que só tem dinheiro. E só tem dinheiro por quê? Porque você vai ver que é muito feliz. É muito rico, mas não tem amigo. Às vezes nem a esposa dele gosta dele, os filhos estão na depressão. Infelizmente nós temos muitos casos desse tipo. O cara é tão rico, que chega a ser pobre, porque não tem nada. E quando morre, fica toda aquela riqueza. A Helene fez a abertura falando, daquele homem, Por que você está juntando todo esse dinheiro? Infeliz, ainda hoje pedirão o conto da tua alma. E o que você tem para apresentar? Então, o texto bateu aqui. Graças a Deus. E aí está escrito o seguinte, e ele resolve dar metade de tudo aos pobres, e se em alguma coisa
tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Espera lá. Primeiro Jesus não pediu nada, o cara abriu a boca e falou, ó, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E se é que eu defraudei alguém, se eu violei alguém, sendo chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, se eu tiver feito isso, eu restituirei essa pessoa 4 vezes mais. Mas é interessante que ele falou assim, ó, se em alguma coisa, ele não está assumindo que fez, ele está falando que pode ser que tenha feito. Provavelmente ele não fez. Ele pode estar dizendo o seguinte, vai que sem saber, sem perceber, ou sendo maioral dos publicanos, talvez alguém veio, trouxe uma riqueza ilícita, depositou na minha mão, e se é que eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aqui ele já não está dando uma de bom, 4 vezes mais, é porque a lei de Moisés obrigava, se alguém tivesse subtraído uma importância que não era dele, que ele tinha que devolver 4 vezes mais. Então ele só estava cumprindo a lei de Moisés. E olha que coisa interessante. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Amém? Amém. Mas Jesus não disse que era quase impossível um rico entrar no reino dos céus? Sim ou não? Mas o que ele disse do Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na sua casa. Por quê? Porque não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é necessariamente abandonar todas as coisas por Jesus. O que Jesus queria do jovem rico não era literalmente que ele fizesse aquilo de forma literal. Jesus queria conhecer o coração, a disposição de coração. Porque a palavra de Deus não diz que Jesus se encontrou com Zaqueu e constrangiu Zaqueu a fazer nada, sim ou não? Não, ele não constrangiu. Foi Zaqueu que espontaneamente abriu a boca e o coração e falou, Senhor, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu alguma coisa? Não. E esse homem ouviu a conversa dele com o jovem rico? Também não. E depois ele falou, se eu tiver defraudado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. O que eu aprendo com esse homem? Primeira coisa, vendo Jesus, ele não deixou que nenhuma dificuldade o atrapalhe. Segundo, percebendo Jesus, ele imediatamente se prostrou e reconheceu Jesus como sendo seu Senhor. Porque se reconhece como Senhor, também imediatamente ele passa a ser o Salvador. O Salvador. E terceiro, o que mais que eu aprendo? Que Jesus não pediu nada para esse, e na verdade nem queria pedir para o jovem rico. Jesus só queria conhecer o coração do jovem. Era isso que Jesus queria. Porque Jesus não precisa do dinheiro do jovem rico. E nem é da vontade de Jesus, conforme eu expliquei, que pegue o dinheiro e dê a qualquer pobre. Tem que ser aos filhos de Israel. E aqui, Jericó não é uma cidade do povo de Israel. Seria Jerusalém, onde os judeus estavam. Jericó e tudo são cidades gentílicas, onde, por vezes, não é o povo de Israel, os judeus que moram nela. São povos gentílicos, ou seja, são outras raças de povos. Não os judeus necessariamente, ou mistura de povos. Tem judeu? Tem, mas também tem gentílico. Quem são gentios? Nós somos gentios. Nós não nascemos lá em Jerusalém. Nós não somos esse povo. Nós somos judeus hoje, considerados, porque Deus diz que nós, os gentios, por causa da pregação do Evangelho, somos a videira enxertada na videira verdadeira. Então nós somos povo de Deus porque nós fomos, pela misericórdia de Deus, enxertados na videira verdadeira que é Cristo, por causa do Evangelho, da palavra. E olha que coisa linda. O que Jesus termina dizendo? Hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer que Zaqueu não salvou somente a si mesmo. Porque quando a palavra de Deus fala casa, ela está compreendendo aquela pessoa e os que compõem a sua casa. Porque está escrito. O que está escrito na palavra de Deus em Atos?
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, há uma promessa que não somente ele, mas também os da sua casa serão salvos. E olha que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E Jesus resolveu pousar ali, lembra? Mas o que a multidão falava? Murmurava: ah, Jesus come com os pecadores. Agora Jesus senta-se com publicanos. Mas o que a palavra de Deus diz? Que Jesus veio para salvar o perdido da casa de Israel. Quem que é o perdido? É aquele que está fundado no pecado. Jesus não veio para aqueles que já estão salvos, senão seria uma obra infrutífera, sim ou não? Sim. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, não é? Então esse homem não estava doente antes de conhecer Jesus? Estava porque todo homem que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador está doente no espírito. Por quê? Porque o nosso espírito está morto. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Jesus, uma vez nós recebendo no nosso coração, ele então vivifica o nosso espírito, e a gente então agora passa a ser filho de Deus, porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então quem são os filhos de Deus? Os que creram no nome de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este, olhando para Zaqueu, é filho de Abraão, ou seja, é filho da lei de Moisés. Ele também é o filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra as descendências anteriores? Pois este também é filho de Abraão. Por quê? O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Olha que passagem mais linda. Nós precisamos compreender. O jovem rico se perdeu porque ele fechou o coração para o encontro com Jesus. Ele então permitiu com que a avareza do coração dele, o amor à riqueza, e a riqueza tem por nome um Deus chamado Mamon, pudesse o afastar da salvação que há em Jesus. Mas o Zaqueu não. O Zaqueu, descendo imediatamente, se prostrou e declarou: tu és o meu Senhor, tu és o Senhor da minha vida, e por conta de eu reconhecer o valor do Senhor ser superior às minhas riquezas, já nem me faz mais tanto sentido. Quero pegar metade do que eu tenho e dar para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus então olha para ele e fala: hoje houve salvação na sua casa, porque este homem também é filho de Abraão. E Jesus então conclui: por quê? O filho do homem veio para salvar o perdido, que estava perdido. Porque senão o Zaqueu também poderia estar perdido, mesmo sendo um homem que pudesse talvez ter essa disposição de coração, mesmo não se encontrando com Jesus. Só tem um problema. O que os discípulos perguntaram: Senhor, mas espera lá, então quem pode salvar-se? Aí Jesus diz: ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por quê? Porque Deus é quem nos deu Cristo, e é através de Cristo que nós somos salvos. Por quê? Porque não existe um nome, outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus, o Filho do homem. Então isso é o que está escrito. Porque sobre o nome de Jesus, diz a palavra de Deus, todo joelho se dobra nos céus, na terra e abaixo da terra. Porque, portanto, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que está escrito. Então, esse homem, se encontrando com Jesus, ele percebeu: olha, eu sou um homem de muitas posses, mas o que eu acabei de encontrar agora é superior, é algo muito melhor, que agora já nem faz tanto sentido o meu dinheiro mais. Então eu prefiro me desprender de tudo isso, porque eu quero Ele como meu Senhor. E aí Jesus então disse: hoje houve salvação nessa casa. Isso é o que Jesus quer. Vamos ficar de pé? O que Jesus quer é que nós possamos reconhecê-lo como nosso Senhor. Porque uma vez que nós deixarmos
as nossas coisas. Não ao léu. Não abandonar. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma declaração de voto de pobreza. Não. De nós colocarmos as coisas nos devidos lugares. Reconhecermos que Jesus é Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Porque a partir desse reconhecimento, termos riquezas ou não já não faz tanta diferença mais. Mas mesmo que tenhamos, Jesus não requer de nós nada daquilo que Ele não nos deu primeiro. Porque o que Jesus quer é o nosso coração. Ele não está interessado na nossa riqueza. Ele está interessado em olhar para o nosso coração. Então que nessa noite nós possamos verdadeiramente dar a Ele toda a glória. Nós podemos dar a Ele todo o louvor. E dar a Ele, segundo o nosso coração, ou colocar Ele no lugar que Ele merece, como Senhor das nossas vidas. Por que por muitas vezes estamos padecendo? Porque nós temos o dinheiro como o Senhor da nossa vida e Cristo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro? Fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desagradar o outro, ou há de desagradar um e agradar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Esse é o texto. Ou, em outras traduções, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, todo aquele que tem na riqueza a sua fonte de vida, a sua fonte de todas as coisas, está fora do foco de Deus. Por quê? Ou há de agradar a Deus ou o dinheiro. Então, ou você se sujeita a Deus, ainda que seja rico, ou você vai se sujeitar ao dinheiro. Ou Deus é tudo na sua vida, ou fatalmente, você tendo posses, você pode fazer do dinheiro o seu próprio Deus. E aí, nessa terra, você pode desfrutar de grandes coisas. Mas na eternidade, infelizmente, não vai ter como. Porque escolheu Deus errado, um Deus que não salva. O dinheiro não salva ninguém. Sim ou não? Sim. O dono da Apple não era riquíssimo lá, como chamava? Steve Jobs. Não era riquíssimo? Morreu de câncer. Infelizmente, frequentou os melhores hospitais, teve a oportunidade de estar na melhor medicina do mundo, mas o dinheiro dele não pôde salvá-lo. Não estou dizendo que com isso ele perdeu a alma ou a salvação dele, porque eu não conhecia a fé que ele professava. Mas uma coisa é certa, o dinheiro não pôde salvá-lo. O dinheiro pode ter dado para ele o quê? Uma sobrevida. Talvez se ele não tivesse tanto dinheiro, poderia ter morrido antes. Sim ou não? Mas salvação não se compra com dinheiro. Salvação é de graça para nós, mas não foi de graça por Cristo. Para nós é de graça, sim ou não? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas para que nós pudéssemos acessar essa graça, não foi de graça, porque Cristo teve que morrer e pagar um alto preço na cruz, amém? Amém. Então vamos fazer um último canto de adoração a Deus nessa noite, para que nós possamos encerrar o nosso culto. Glória a Deus, nós vamos louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco todos os dias da nossa vida, nos ensinar todos os teus caminhos. Glória a Deus, pode parar. Tira o celular dele, depois pode concluir.